Professor, o senhor pode explicar novamente como é que o senhor quer aquele gráfico lá? É por zonas, é? O ideal é que você faça isso por zonas térmicas. Então, zona tropical, quais são os climas que você vai ter na zona tropical? Zona glacial, quais são os climas que você vai ter na zona tropical, na zona glacial? Então, você coloca lá a zona tropical. Inclusive, os slides, se vocês perceberam, eles estão organizados de acordo com as zonas térmicas. Vocês perceberam isso, não? Então, por exemplo, eu coloquei o slide de zona tropical, aí coloquei todos os climas de zona tropical, certo? Zona temperada, e coloquei todos os climas de zona temperada. Aí zona glacial, né? Todos os climas de zona glacial. Eu acho mais interessante fazer isso porque, caso caia uma questão no vestibular, que você vai ter que, por exemplo, identificar um clima, uma vegetação, e aí cai lá a zona tropical, meio que tu já tira um universo muito grande de climas, né? Imagina, por exemplo, cai lá um mapa da África, e aí coloca uma área lá pintada no mapa e te pergunta qual é o clima, qual é a vegetação. Aí quando você isola lá, você vê que é zona tropical, você já sabe que não pode ser, por exemplo, temperado, subtropical, desértico. Pode ser até desértico, mas desértico está mais de 30 graus, então já é zona temperada. Não vai ser, por exemplo, glacial, não vai ser tundra. Então, a ideia de você aprender pelas zonas térmicas é porque é um parâmetro mais interessante inicial para você delimitar quais seriam, portanto, os climas possíveis disso. Tudo bem? Tá bom, obrigada. E os slides já estão disponíveis, né? Sim, sim. Confirmem se alguém já conseguiu baixar o slide de clima e vegetação. Todo mundo já conseguiu baixar? Quem tentou? Então vamos lá, vamos continuar aqui o conteúdo. Deixa eu só. Falta pouca coisa. O nosso objetivo hoje aqui será fazer questões mesmo do Bernoulli. Então peço que vocês estejam com o volume 3 em mãos, tá bom? Eu falei até Cerrados no Brasil, foi? Vocês lembram? Deixa eu só colocar aqui no slide e compartilhar a tela com vocês. Então, um segundinho. Pronto. Compartilhando tela. Então, eu já falei de clima equatorial, não já? Já falei de semiárido. Já passa disso. Já falei de Mata Atlântica para vocês? Não. Já falei de Cerrado, não já? Ou não? Falou, não mostrou essa imagem. Os cerrados têm galhos e troncos retorcidos, não mostrei isso para vocês. Eu mostrei essa classificação da Embrapa aqui, ó, que o cerrado ele vai variar desde o campo limpo até o cerradão, que é a floresta. Não falei disso? Ah, falou. Eu até falei o seguinte, ó, a dica hoje, né, que eu dou para vocês é a seguinte: quanto mais profundo o solo, mais próximo de rio e mais baixo o relevo, maior é o porte do cerrado, como vocês podem observar aí, tá bom? Quanto mais alto, mais raso o solo seria, portanto, menor será o porte da vegetação. Ou seja, você percebe que aqui, ó, é mais alto, o solo é mais raso, mais distante dos cursos hídricos, então a vegetação é mais rasteira, né? A gente usa a expressão campos, né? Campos é uma expressão para vegetação herbácea ou rasteira. Quando eu estou próximo dos rios, que o solo é mais profundo, e você vai ter aqui, portanto, uma profundidade maior do solo, então, consequentemente, você vai ter o cerradão, que é uma espécie de floresta de cerrados. Tudo bem? Ok? Olha o trabalho que vocês me deram hoje, que eu vou botar agora, eu tenho que aceitar todo mundo, tá ligado? Não dá um trabalho danado por causa das crianças que não sabem se comportar na aula gravada. O clima tropical úmido ou litorâneo, que é o clima da Mata Atlântica, ele é um clima tropical. Eu diria o seguinte, gente, ó, o Brasil é um país tropical, como diria o grande poeta da música brasileira, Jorge Benjó, né? Moro em um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Conhece essa música? Porque a tropicalidade no Brasil é uma característica fundamental. E quando a gente fala de tropicalidade, a gente lembra que o Brasil predominantemente, por exemplo, vai ter duas estações, verão e inverno, que o fator diferenciador de estação será a umidade. Então você vai ter, né, o verão chuvoso e o inverno seco. Isso é o normal acontecer. Porém, existe uma exceção no Brasil, não sei se eu cheguei a mencionar para vocês,
Quando eu falo exceção, é porque esse clima vai ter chuva no inverno e vai ser seco no verão. Vocês lembram onde acontece isso no Brasil? Eu me esqueci agora. Fica na zona da Mata Nordestina, no litoral nordestino, entre o Rio Grande do Norte e Salvador. Mas deixa eu explicar essa questão da tropicalidade. O Brasil vai ter, na sua parte central, o clima tropical, com verão chuvoso e inverno seco. Alguns autores chamam o semiárido de tropical semiárido. Eu não gosto muito dessa expressão, né? Mas é aceitável para muitos autores. Nós vamos ter o tropical litorâneo, que ele é mais úmido, certo? E nós vamos ter o tropical de altitude, que é o que fica no sul de São Paulo, que é um clima que você vai ter como característica principal a menor temperatura quando comparado aos climas tropicais. Por quê, professor? Se é mais alto, né, quanto maior a altitude, menor será a temperatura. É uma lógica básica. Então, voltando aqui para a análise, esse clima aí é uma exceção. Por quê? Qual é o mês mais chuvoso dele? Estão percebendo aí? Qual é o mês mais chuvoso? Julho. E junho no hemisfério sul? É verão ou inverno? Inverno. Inverno. Então, é normal chover tanto no inverno no Brasil? É comum? Nem um pouco. Então, significa dizer que ele é uma exceção. Ele vai ter chuvas no inverno e vai ser seco no verão. Esse clima aí é o chamado tropical litorâneo da exceção que eu mencionei para vocês. Então, Salvador, Recife, Aracaju, Maceió, até Natal, as chuvas vão acontecer principalmente no mês de junho e julho, até o mês de setembro, né? Que é o período de inverno no hemisfério sul. Tudo bem? Tranquilo. A vegetação do lado é uma floresta tropical, então ela vai ter as mesmas características que, por exemplo, a Amazônia possui. Ela vai ser hidrófila, higrófila, latifoliada, densa, possui uma elevada biodiversidade. Aliás, se eu considerar o número de espécies por metro quadrado, vocês sabiam que a Amazônia ela tem menos espécies por metro quadrado do que a Mata Atlântica? Entendo o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a Mata Atlântica tem menos espécies, aliás, mais espécies que a Amazônia. A Amazônia tem muito mais porque a floresta tem 6 milhões de quilômetros quadrados. Mas se eu considerar a mata original da Mata Atlântica e pegar a quantidade de espécies e dividir pela área, que a gente chama de densidade, eu vou ter muito mais espécies por metro quadrado na Mata Atlântica. Então, ela era muito biodiversificada. Hoje, ela faz parte do que nós chamamos de hotspot. Lembra dessa expressão de hotspot? O que é um hotspot? O que é um hotspot? Acho que 70% de desmatamento, alguma coisa assim. 75%, Ana Luísa, né? Que são os 3/4, né, em média, Ana Luísa, de desmatamento. No Brasil, quais são os 2 hotspots que nós temos? Cerrado e Mata Atlântica? Sim, Cerrado e Mata Atlântica. A Amazônia, por mais que já tenham tentado nos últimos anos, felizmente ela não atingiu ainda esse percentual mínimo aí de 75% para ser considerado um hotspot. Tudo bem? Podemos continuar? Continuando aqui a nossa análise, meus amores, nós vamos ter então uma vegetação muito interessante aqui no clima de transição, porque o clima tropical de altitude, se você observar, ele vai ser igual ao nosso clima tropical aqui, ó. O verão chuvoso, o inverno seco. Porém, as temperaturas médias, o que vocês acham? São as mesmas de um clima tropical convencional? Dá uma olhadinha aí. É a mesma do nosso aqui? Não. Bem mais baixo. Por que é mais baixo aí nesse caso? A altitude. Então, quanto mais alto, né, que nós vamos ter aí, mais frio, portanto, será. Ele vai ter verão chuvoso, inverno seco, mas as médias térmicas vão ficar menor do que 18 graus, tá bom? Menor do que 18 graus, né? Porque assim, na classificação do William Köppen, que foi o cara que deu embasamento à maioria das classificações de climas mundiais que nós temos, ele colocou que o clima tropical, ele é um clima que vai ter como característica principal uma temperatura média acima de 18 graus. Não é que o clima tropical não tem uma temperatura ou não faça temperatura menor do que 18. Falando de média, que a média tem que ser impreterivelmente acima de 18 graus. No caso do tropical de altitude, ele foge um pouco essa regra, porque ele vai ter uma temperatura
menor do que se espera de um clima tropical. O fato de ser mais alto, menor retenção de calor, portanto mais frio. Essa região de Minas Gerais está na hora de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, como vocês podem observar aí muito bem nas imagens, tá? Mata Atlântica aqui na parte de cima e o Cerrado na parte de baixo. Vocês conseguiriam diferenciar em uma prova a Amazônia da Mata Atlântica? Sendo que as duas florestas são muito parecidas em termos de características. Mas como é que eu poderia diferenciar Mata Atlântica de floresta amazônica, em termos de perfil aí? Eu não saberia dizer. Alguém sabe? Como diferenciar a Mata Atlântica de uma floresta amazônica com uma fotografia, caso viesse cair no vestibular? Eu tenho uma ideia, talvez seja por O causa relevo. O relevo. O que muda no relevo aí, João? Foi o João Pedro que falou? Não, foi o Matheus dessa vez. A Mata Atlântica fica uma região de colina. Exatamente, ou mares de morro. Muito bem, Matheus. Perfeito. E a Amazônia fica na área de planície, uma área mais plana. O clima subtropical no Brasil ele vai trazer dois tipos de vegetação, né, que são as matas de araucária e as pradarias. Mas vamos falar primeiro do clima, né? O clima subtropical tem 4 estações bem definidas, né? Você pode observar que a amplitude térmica anual é elevada, ela vai variar entre 14 e 25 graus, ou seja, dá em torno de 11, em torno de 10 graus de amplitude térmica anual. As chuvas são bem distribuídas e é o único clima, como eu falei para vocês, que tem 4 estações bem definidas, tá bom? Pessoal, eu peço que evite ficar saindo e entrando, por gentileza, tá bom? Porque eu tenho que ficar aceitando toda hora. Não fica safe aí na aula. E aí observe o seguinte, você vai ter, portanto, uma amplitude térmica anual mais elevada e 4 estações bem definidas. As matas de araucária são assim chamadas porque a araucária é o nome da espécie que a forma. Então, é só uma espécie. Posso dizer que ela é homogênea, acho que a própria fotografia mostra isso. Ela possui um porte arbóreo, ela é bem elevada com as copas bem altas. Ela foi muito utilizada para a produção de papel e celulose, que ela praticamente hoje está extinta. E foi substituída principalmente pelo eucalipto com a mesma funcionalidade, né? Ter um porte maior, produção de papel e celulose. Inclusive já foi tema do Enem. Embaixo nós vamos ter as pradarias, que é uma vegetação herbácea, né? E que ela é muito comum em zonas de climas temperados e climas subtropicais, principalmente em climas subtropicais. São chamados campos sulinos. Rapaz, eu li uma vez e eu não lembro onde foi, mas que pampas é tipo terras planas na linguagem indígena. Então, se pampas realmente for terras planas na linguagem indígena, eu vou até procurar isso. Há um tempo que eu tenho que procurar isso, eu esqueço toda vez. Eu não posso me referir à vegetação como pampas, porque pampa seria o relevo, assim como o mar de morro é o relevo, né? A não ser que eu estivesse falando de domínios morfoclimáticos que pega clima, vegetação e tudo mais. Mas a vegetação em si mesmo, o termo correto é pradarias, tá bom? No caso da nossa vegetação aqui de Teresina, ela é uma área de transição, que a gente chama de ecótono, né? Que é uma vegetação de transição entre 2 biomas. Nós temos uma vegetação que é uma transição entre a caatinga, o cerrado e a floresta amazônica. Essa vegetação é uma vegetação de transição, ela não chega a ser tão seca como a caatinga e o cerrado, mas também não é tão úmida como a floresta amazônica. Tem 2 espécies predominantes, que seriam a carnaúba e o babaçu. O babaçu, o coco babaçu, ele é formado com um cacho, onde você pega o coco, quebra ele, você vai ter 4 gumes, que é muito utilizado, por exemplo, para a produção de beiju, para óleo, para azeite de coco, né, que é utilizado como se fosse um óleo de fritura natural. E ele também é utilizado para fazer beiju e comidas típicas aqui da região nordestina. Nós temos a cera da carnaúba, que já é utilizada inclusive para a produção de chip, de processador, de computador, que é extraído da carnaúba em si. E essas palmeiras, elas são muito úteis, ela é utilizada em tudo aí, gente. Até eu já vi casas que eles fazem as paredes de palmeira, né, com esses troncos um próximo do outro. Usam para cobrir casas, usam também para fazer pontes, pontes mais estreitas sobre rios. Então, tudo dela é utilizado, né? As palhas são utilizadas também para cobrir casas, né? Então, é muito comum. Que outras espécies eu poderia destacar? Nós temos o angico branco, que é muito comum aqui em Teresina também. Temos o caneleiro. Temos o buriti, né? Há quem goste muito, eu, por exemplo, gosto muito do doce de buriti, que eu acho bem mais interessante do que, por exemplo, o coco babaçu, o azeite.
Então, nós temos uma grande potencialidade nesse ecótono. Tá? Ecótono é uma palavra da biologia para mistura de vegetação, de transição. Na geografia, a gente utiliza mais a expressão áreas de transição porque elas dão uma ideia que a transição não é só da vegetação em si, mas que essa transição ela é também por parte do clima, do solo, né, que é uma área transicional entre o bioma e outro. O Pantanal é chamado pelo Aziz Nassib Abissab, um grande geógrafo brasileiro, de paisagem de exceção. Por que ele a chama assim? Ele tem um livro, inclusive, chamado Pantanal, Paisagem de Exceção. Porque o Pantanal ele não se reproduz em nenhum ambiente. Ele só existe lá. Né? E eu até acho o Pantanal mais Brasil do que a própria Amazônia, né? Dada essa diversidade biológica. Se você observar as imagens, você vai desde áreas de pântano mesmo, áreas úmidas, né? Que desenvolvem musgos e tudo mais, até uma área, né, de vegetação arbustiva e arbórea. Então, você tem uma diversidade biológica, muito grande. Tô sim, Thaís, viu? Tá gravando. Tá? E aí você vai ter uma diversidade biológica muito grande. Então, não se reproduz em nenhum outro ambiente. Por isso que nós chamamos de paisagem de exceção mesmo, né? Uma área de 1,5, 1,3 bilhões de quilômetros quadrados, localizado no Mato Grosso, e o rio que banha, né, ou que fornece água para esse bioma, né, totalmente exótico, é o Rio Paraguai. Você observa aqui ao fundo, ó, o cerrado, né, aqui embaixo o pântano, né, áreas para floresta, para essa Amazônia. Então é uma vegetação bastante diferenciada, né? A vegetação litorânea é a vegetação que fica próxima aos litorais, né? Você tem a restinga, que é essa vegetação que eu acho que vocês já se depararam, que ela se fixa na areia. E você tem os manguezais, que são espécies halófilas, ou seja, espécies adaptadas a ambientes salinos. Então, é muito comum nos litorais brasileiros se encontrar esse tipo de vegetação aí, tá bom? E encerrou aqui. Vamos para as questões, tá bom? Vocês chegaram a fazer as questões do Bernoulli? Deixa eu abrir aqui meu material, só um segundinho. Eu vou escolher algumas questões, eu queria que vocês escolhessem na real, né? Alguém quer indicar alguma questão do material? Pode ser do capítulo 5 ou do capítulo 6. Próxima semana eu vou começar já o capítulo, né, o último capítulo do volume 3, que é intitulado Espaço Urbano, a Vida em Cidades. E caso você tenha dúvidas sobre clima e vegetação, a gente pode tirar durante as semanas aí. Eu não vou, tipo assim, dedicar uma aula para fazer isso. Mas caso você tenha uma dúvida durante nessas aulas, aí eu posso parar um pouco a aula, fazer uma questão ou duas. Por isso que eu peço para vocês, né, que estudem mesmo os conteúdos, porque vai estar inclusive no nosso próximo simulado. Deixa eu só compartilhar a tela aqui do Bernoulli com vocês. Só um segundinho. Pronto. Vamos lá para os exercícios propostos e questões do Enem. Pronto, tá aqui. Vocês querem escolher alguma questão especial? Professor, fala assim que do Enem, por favor. Só um minuto. Se puder, a 7. Assim que é 7, né? Assim que do Enem, professor, que eu quero. Tô ligado, calma aí, é porque... Perfeito. Olha só. Alguém lê para mim, por favor, aqui? A5. Esse tamanho tá bom de fonte, tá? De letra para ler? Tá. Tá, sim. Então, por favor, alguém lê? A chuva é determinada em grande parte pela topografia e pelo padrão do movimento atmosférico ou meteorológico. Ué. Meteorológico, tentar aqui no meu quarto. O gráfico mostra a precipitação anual média, linhas verticais, em relação à altitude, curvas em relação em Uma região. região de estudo. Bora lá. Essa linha que vocês estão vendo marrom aqui, gente, se refere à altitude, viu? Então é importante se lembrar que aqui é altitude, nesse ponto aqui.
Então, o que vai acontecer? Deixa eu só colocar. Desse lado aqui, eu vou observar que tem os ventos oceânicos. Então, aqui vai ser barlavento. E aqui vai ser sotavento. Então, a massa de ar, deixa eu colocar aqui uma outra cor, vem em direção ao continente, sobe ao encontrar essa área aqui, condensa, resfria, precipita. Por isso que as barras de chuva são maiores aqui, tá vendo? Ó, bem mais alto aqui. Quando passa para cá, que é sotavento, ela passa como? Como é que ela vai passar para o outro lado? Se ela já perdeu umidade aqui? Solta vento. Não, vamos lá. A massa de ar vem em direção, ela vem úmida aqui, certo? vai Encontra passar essa barreira orográfica, isso. Aí ela sobe, condensa, precipita, barlavento. Passando para sotavento, seca. Por isso que olha o volume de chuvas que eu vou ter aqui, ó, bem menor. Menor do que 20 milímetros de chuva, tá bom? Então, de uma análise ambiental dessa região, conclui-se que ventos oceânicos carregados de umidade depositam a maior parte dessa umidade sob a forma de chuva nas encostas das serras voltadas para o oceano, ou seja, barlavento. Verdadeiro ou falso aqui, gente? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Porque a massa de ar vem dos oceanos, né, úmida, encontra essa barreira orográfica aqui, essa altitude maior, sobe, condensa, precipita. Então, esse lado aqui vai ser bastante úmido. Inclusive, você vai ter aqui uma floresta um pouco mais densa, né, com árvores de copas maiores, porque tem mais umidade. Do outro lado, você vai ter uma vegetação mais ressecada, né, xerófilo e tal. Como resultado da maior precipitação nas encostas da serra, surge uma região de possível desertificação do outro lado da serra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Porque a sotavento, ela já vai, exatamente, ela vai perder a umidade desse lado, então do outro lado vai ser seco. Os animais... Oi. É até por esse motivo que a nossa região é semiárido também, né? Apesar que lá também tem uma alta penetração, se eu não me engano. Mas também tem a parte do Agreste, que é uma região de barlavento, que impede a chuva do oceano. Lá vai ter a Borborema, né, que é uma elevação de 800 metros e assim por diante. Ela influencia sim, ela não deixa de ser um fator importante. Porém, não é o único fator não, viu? Hoje, a literatura, ela estuda alguns outros fatores. Como, por exemplo, a tépia calariana, que é uma área de alta pressão que se forma sobre o deserto do Kalahari e chega até a região nordeste. Então, meio que você não vai ter como única razão. Ela termina influenciando, entendeu? O que os autores dizem é que ela influencia sotavento, logo depois da borborema. Agora, eu não posso dizer que todo semiárido ele é provocado somente pela borborema. Existem outros condicionantes naturais que impedem que chova nessa região, tá bom? Ok. Os animais e as plantas encontram melhores condições de vida sem períodos prolongados de seca nas áreas entre, vamos botar aqui, ó, 25 e 100 quilômetros, que é aqui. Aproximadamente do oceano. E aí, verdadeiro, né? Então a resposta letra é. Não é isso? Valeu, Clisson. Cara, tem gente que pediu para fazer a 7, mas não tem 7, só tem 5. Vocês já assistiram já isso aqui? Já clicaram para ir pro vídeo lá no YouTube e tal, assistir a aula, né? Já? Normalmente eu me esqueço dessa função. Pois é, quando você tiver dúvida aqui, ó, você clica aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Vocês estão ouvindo o som, então? Deixa eu só fazer aqui uma parada, só um segundo. Interpretar muito bem gráficos, tabelas para o Exame Nacional do Ensino Médio para o Enem, beleza? Então vamos para a leitura. Região de estudo, de chuva. Sim. Uma região possível de desertificação do outro lado dessa serra. Sim, não necessariamente é o caso brasileiro. Lembrando que a condição de semiaridez do sertão nordestino não é atribuída necessariamente ao Planalto da Borborema,
A condição de semiaridez é atribuída a outro processo, que não vem ao caso agora, pois não é o que a questão cobra. Mas pode acontecer caso você tenha elevações muito Meu significativas. Deus, ele falou igual a mim. Você assistiu minha aula, esse cara. São muito bons os vídeos, viu? Depois dá uma olhadinha com calma aí. E aí, ok? Dúvidas, perguntas? Alguma coisa que vocês querem fazer questão de vegetação, de clima? Porque eu estou no capítulo de clima. Professor, eu acho que a sétima que pediram foi da proposta, não foi do Enem. Então, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Até porque não tem sétima, né? Oh, Deus meu. Ah, que coisa maravilhosa, o regime das moções. Alguém lê a 7 para mim, por favor? Posso ler? Por favor. UFPA. Tem como dar um pouquinho de zoom, professor? Na Dá um hora, meu pouquinho. pai. Isso aqui, mano. Peraí. Tá bom? Perfeito. UFPA. A disposição da massa de terra asiática e do Oceânico Índico gera uma circulação atmosférica singular. O regime dos ventos de monções. As monções configuram, por sua vez, uma dinâmica sazonal que caracteriza o clima tropical de toda a Ásia Meridional. Então aqui você vai ter duas figuras, né? Nessas figuras você vai ter a atuação das monções aqui. Alguém sabe me dizer que estação isso aconteceria? Essa e essa? A 1 e a 2? A primeira seria durante o inverno e a segunda seria durante o verão. Perfeito. Lembrando que as monções elas têm uma variação sazonal, ou seja, elas avançam, elas têm uma mudança durante as estações do ano. Então, como nessa área aqui você vai ter duas estações do ano, é só você lembrar o seguinte: por que aqui é verão, professor? Porque quando o verão começa, as temperaturas sobem, certo? E as temperaturas, ao subirem, fazem com que o continente aqueça primeiro. Logicamente, se o continente aquece primeiro, ele vai ficar em baixa pressão atmosférica, né? Porque ele vai jogar um ar mais quente. E o oceano aqui, por estar um pouco mais frio, o ar sobre ele vai formar célula de alta pressão. E durante todo o verão, o ar vai soprar do Oceano Índico em direção ao continente. É nesse período que você tem um excesso de chuvas aqui nessa região aqui, ó, localizada mais ao sul da Ásia. Durante o inverno, o que acontece com as temperaturas? Elas aumentam ou elas caem? No inverno, o que acontece com as temperaturas? Cai. Lógico, você vai ter o continente que cresceu primeiro, ele vai esfriar primeiro, então ele já vai ficar em alta pressão. E o oceano que demorou a aquecer vai ficar em baixa pressão, fazendo com que a palavra bem nordestina e teresinense, né? Com que o ar saia do oceano, do continente para o oceano, que aí já é um ar frio e seco, porque ele é formado sobre o continente. Aí aqui, quando ele vai, com base nessas informações e nas ilustrações apresentadas, indique as estações, nós já colocamos, os sistemas de pressão atuantes, explicando respectivamente o mecanismo das monções e as consequências ambientais que ocorrem nas áreas atingidas. O segredo para você explicar as monções, gente, nada mais é do que a diferença de condutividade térmica entre o continente e o oceano. O que é isso, professor? O fato do continente crescer numa vibe diferente do oceano é o que permite que hajam brisas e monções. Então, como o verão aquece, né, o continente mais rápido, forma-se baixa pressão. Então, a tendência é que o ar saia do oceano para o continente. Quando a temperatura cai no inverno, o continente vai esfriar primeiro, vai ficar em alta pressão, e o oceano em baixa, e você vai ter uma inversalidade. Você vai ter uma saída do continente para o oceano durante o inverno. Perfeito? Perfeito. Vamos ver aqui umas questões de vegetação. Vocês podem Professor, pedir. antes de eu ir para a vegetação, o senhor Oi. poderia ver a primeira questão daquela lá? É porque eu não entendi por que não pode ser a letra A. Perfeito. Primeira questão do proposto, né? Sim. Só um segundinho.
Esse aqui? Os estudos do clima correspondem a um importante capítulo da ciência. O seu conhecimento é uma suma de importância para a organização e desenvolvimento das sociedades humanas. Os climas da Terra expressam, devido às suas diferentes aspectos geográficos particulares. Nesse sentido, é correto afirmar: os elementos do clima, temperatura, umidade e pressão, apresentam diferenciações espaciais devido à influência de fatores geográficos, como latitude, longitude, maritimidade e continentalidade. Longitude não é um fator que interfere na temperatura. Tanto é, ó, se você tem aqui, por exemplo, uma cidade localizada em cima do meridiano de Greenwich e uma localizada aqui em Teresina, em 45 graus, aqui Greenwich que é 0, a temperatura vai ser diferente? Uma cidade localizada aqui no Greenwich, que é 0 graus, e uma cidade localizada aqui em 45 graus de longitude, ou 45 graus distante do Greenwich. A temperatura aqui vai ser diferente? Não, vai ser a mesma. Depende da época, mas não. Portanto, a longitude não é um fator que diferencia os elementos climáticos, somente a latitude. Ok? Ok, entendi, obrigada. Nada. Mais alguma outra aí? Não sei o que eu gostei com esse. É só A mesmo, né? Que você ficou assim meio em dúvida. Mas é um erro bem sutil, né? Um erro bem sutil. Vamos lá para a vegetazione. Tem alguma questão específica da vegetação que vocês querem que eu faça? Dois dos exercícios propostos. Vamos focar nos propostos do Enem, que é mais parecido com o nosso. Nós já fizemos a primeira aqui, já. Uma questão muito boa essa questão. Eu acho que eu fiz algumas turmas, não fiz? Eu não lembro se era não. Mas façam aí rapidinho. E o que vocês marcariam? Para dar uma revisão mais bacana assim, da vegetação mundial. Como é que é, rapaz? Eu iria de C. Meu Deus, até gente querendo entrar na aula, gente. Só para pegar presença, é? Ah, menino, não vou aceitar não. Vixe, é que ele ouviu. Tô zoando, rapaz. É o João Mas Guilherme, não, professor, é o João Guilherme. Não, pior que não é não. Mas eu sei quem ouvi aqui o nome. Eu tô aqui. Hum. É o João Guilherme com conta fake. Ah, o João Guilherme? Não, sou não. Não. deve ser o Luciano. E aí, vocês marcariam? Deixa eu ver aqui o chat. C, né? Lilian marcou C. E aí? Marcaria C também. Também vai ser. É C mesmo, professor. C? Então vamos lá então. Deixa eu colocar aqui a resposta. Bora lá. Estabeleça a correlação entre o tipo de vegetação e as características climáticas indicando a resposta correta. Floresta tropical. Vou começar aqui por baixo, que é melhor, entendeu? Porque eu vou botando os números e tal. Regiões frias de invernos prolongados e baixa precipitação. E aí?
seria, nós temos aqui dois candidatos muito fortes, né? Vou deixar essa aqui subentendida. Regiões temperadas com chuva de inverno. Vocês lembram qual é o clima que tem duas estações, que está na zona temperada e tem o inverno chuvoso e o verão seco? Alguém sabe qual é? É o Mediterrâneo, não? Mediterrâneo. Perfeito. Mediterrâneo, professor. Então, vou botar aqui 5, né? Regiões quentes com verões quentes e úmidos e invernos secos. Não sei. Regiões muito frias e com precipitação reduzida. Então, aqui eu tenho uma região fria, outra região fria. E aí, qual seria a resposta correta? Bota a tundra na mais fria. A tundra aqui? Mano. Então, aqui ficaria 4, é isso? E aqui ficaria 3, é isso? Vamos lá, então. Regiões temperadas e precipitações reduzidas. Regiões temperadas e precipitação reduzidas. Sobrou o estepe. Estepes. Então aqui seria a sua região quente com verão quentes e úmidos. A Mata Atlântica ela é uma mata de floresta tropical, né, gente? Clima tropical úmido. Verão, com verão chuvoso e inverno seco. Ou naquela exceção que eu mostrei para vocês aqui, o inverno é chuvoso, o verão é seco. E aqui ficaria o que sobrou, estepes, né? A estepe, gente, ela é desértica, né? Normalmente ela fica em torno de 30 graus. E 30 graus é acima dos trópicos, então é zona temperada. Então ficaria 3, 5. E aí, é assim? Aí não dá, né, gente? Tem algum aqui? A letra E, né? 3, 5, 1, 4, 2. É isso que vocês marcaram? Quem marcou a C aí, trocou a 2, seria... não dá, é Mediterrânea mesmo. Eu posso dizer que eu tava crente que o 5 era na segunda posição mesmo, mas aí eu vi todo mundo indo de C e eu acabei trocando para C. Se Rapaz, contradizer. Não nada, hein? como é que é aí, rapaz? Se contradiz, né? Oi. Acho que ele pipocou, professor. Pois tá, meus amores. Pois um abraço, tá? Bom final de semana para vocês. Se cuida. Caraca.